dia. Bom dia, vamos lá? Bom dia, gente. Então, estamos iniciando hoje o nosso segundo debate aqui da quinta jornada de estudos interdisciplinares, com a mesma temática, né, direito ambiental, envolvendo aí os biomas do Cerrado, que é exatamente o tema da nossa campanha da fraternidade, os biomas brasileiros. E hoje, a professora Maria Cristina Vidotti não pôde vir, está participando de um evento em Tóquio, então acho que ela não chega a tempo ainda, né? Mas ela me passou aqui a incumbência de apresentar para vocês o nosso palestrante desse mês, que é o professor Rogério Fernandes Rocha, secretário executivo do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas e do Conselho Estadual de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E hoje o tema da palestra será Mudanças Climáticas, Respostas Locais aos Problemas Globais. Então eu queria convidar aqui o professor Rogério e já passar a palavra para ele, sem maiores demoras, para que vocês possam aproveitar a palestra. Bom dia a todos. Parabéns aos sobreviventes. Chegar aqui às 9 horas de segunda-feira, pós-feriado, com essa animação que vocês estão. Parabéns. Eu garanto que as 87 laudas que eu preparei aqui eu vou fazer bem rápido, para a gente ir embora rapidinho. Estou brincando. Eu quero agradecer primeiramente a professora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárida pelo convite de estar aqui hoje, voltar à PUC, depois de alguns meses que eu estive aqui fazendo minha intervenção, e agradecer ao professor Frederico, a Thaís pela recepção aqui também, e vocês pela paciência de me ouvir aqui hoje. Eu me formei em Direito. Primeiro eu vou falar qual que é a posição daquilo que vocês vão ouvir aqui hoje. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia. A professora Maria Cristina, ela é minha orientadora no mestrado de Direito Agrário. Eu estudo atividades agrárias e mudança climática. Sou advogado, servidor público estadual e atualmente eu ocupo a função de secretário executivo do Fórum Goiano de Mudança Climática, que está em fase de implantação, e secretário executivo do Conselho Estadual de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O ano retrasado, eu integrei a delegação brasileira, que é chefiada pelo Itamaraty, responsável pela negociação pela parte do Brasil, da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU. Todo ano tem as COPs do clima, e eu tenho a honra de fazer parte da delegação brasileira nesse evento. Então, a minha intervenção de hoje é sobre mudança climática, respostas locais para problemas globais. O alerta, então, basicamente vocês são oriundos todos do curso de Direito, certo? Né? A minha intervenção não é dogmática, não é jurisprudencial. Assim, eu trago uma literatura nova, do ponto de vista da compilação dela, não é novidade no mundo que vocês vão ouvir aqui, mas talvez a sistematização disso, da forma que eu vou apresentar para vocês, seja interessante. Eu espero que seja o menos enfadonha possível. Basicamente, as fontes de referências que eu utilizo Ulrich Becker, que trabalha a questão da sociedade de risco, é um autor muito conhecido, e os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Ele tem aí uns 10, 12, 13 anos que ele foi constituído. Então, basicamente, as referências que eu tenho no texto, de dados e conceitos, é do relatório do IPCC e do Ulrich Becker. Vamos lá. Nós vamos começar agora às 9h30.
Eu vou fazer um combinado com vocês aqui, de terminar aqui em 45 minutos, ou um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, certo? Então vamos lá. O alerta foi feito: a temperatura média da Terra não pode aumentar mais de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial até o final desse século, ou as alterações climáticas sairão completamente do controle. Essa é uma afirmação do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então esse é o nosso pressuposto. Mesmo assim, as emissões globais de dióxido de carbono, responsáveis pelo agravamento do aquecimento global, têm aumentado sua concentração na atmosfera em números recordes nos últimos anos. As mudanças climáticas caracterizam-se dessa forma como um dos maiores desafios globais do século XXI. O aquecimento global é um fenômeno que já tem sido detectado no Brasil e no mundo. A primeira década deste século apresentou as temperaturas médias mais altas já registradas desde que começaram as medições modernas, que foi no ano de 1850. Extremos climáticos recentes, como as secas na Amazônia em 2005 e 2010, no sul do Brasil em 2004 e 2006, na Espanha e na Austrália, os invernos intensos na Ásia e Europa, as ondas de calor na Europa e Estados Unidos em 2003, 2005, 2008 e 2010, o furacão Katrina no sul do Brasil em 2004. Aqui a maioria de vocês estavam aprendendo a andar ainda, né, em 2004. O Brasil se deparou aí com o primeiro furacão registrado, o furacão Katrina, foi um alvoroço danado. Os intensos furacões no Atlântico Norte durante 2005, as enchentes na Amazônia em 2009 e na Austrália em 2010 têm sido atribuídos ao aquecimento global. Ainda que as evidências não permitam estabelecer relações entre eles com grande certeza, essa lista de eventos é extensa e cada vez mais frequente. Esses fenômenos têm afetado a população com grande perda de vidas humanas, comprometendo também a economia, a agricultura, a saúde e causando grandes impactos nos ecossistemas. As preocupações acerca do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera e suas consequências têm consolidado pesquisas científicas por pelo menos 3 décadas. O direito ambiental é recentíssimo no Brasil, no mundo, por assim dizer, comparado com os outros ramos do direito, que possuem aí milênios. O direito ambiental é um bebê, está rastejando, mas é um bebê Michelin, um bebê gordinho, já está sendo aquele bebê cheio de curvinha, de dobrinha, porque é muito interessante. Ele é digamos assim, derivado do direito constitucional, do direito administrativo, então ele tem uma autonomia muito forte, e as suas decisões, as decisões relacionadas ao direito ambiental, impacta necessariamente e objetivamente, no caso concreto, populações. Então a sua aplicação não é meramente teórica. E com os efeitos do aquecimento global, com os desastres, o seu estudo e o seu trabalho em termos de advocacia, porque o aquecimento, esses grandes eventos naturais que causam muitos danos, eles geram para o Estado, eles geram para particulares perdas financeiras, econômicas. E o Estado e os grandes fundos de investimento, eles trabalham como garantidores, como seguradores nesses desastres. Isso gera perdas bilionárias. Hoje, os maiores fundos de investimento do mundo, eles investem em pesquisa, eles investem em profissionais capacitados em lidar com o dano, com o seguro e com essas perdas, porque o investimento na agricultura, o investimento numa determinada região, ela é comprometida dependendo da vulnerabilidade que aquela região tem. Então, você pensar que os grandes fundos internacionais trabalham essa questão das perdas econômicas a partir dos eventos e dos desastres do aquecimento global, isso não é qualquer coisa.
Então, assim, é um filão para quem está perdido aí no início do curso, não sabe muito bem o que quer. Direito ambiental é algo assim para você investir, caso tenha interesse, né? O sistema climático é um sistema complexo e interativo que evolui sobre a influência de sua própria dinâmica internas e devido às mudanças nos fatores externos que afetam o clima, como fenômenos naturais e alterações induzidas pelo homem. As mudanças na quantidade de gases de efeito estufa e aerosóis na atmosfera, na radiação e nas propriedades da superfície terrestre alteram o equilíbrio energético do sistema climático. Os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e hidrocarbonos, absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra pela própria atmosfera, devido aos mesmos gases e pelas nuvens. A radiação atmosférica é emitida para todos os gases, inclusive para baixo, para a superfície da Terra. Assim, os gases de efeito estufa aprisionam o calor dentro do sistema superfície troposfera, caracterizando um efeito chamado efeito estufa. Esse fenômeno é fundamental para garantir a temperatura necessária para a existência da vida no planeta. No entanto, as atividades humanas têm intensificado o efeito estufa natural, desestabilizando o equilíbrio energético do planeta, causando assim um aquecimento global. Traduzindo isso daqui, os gases de efeito estufa, eles são algo que o nosso ser humano precisa. Nós precisamos dessa temperatura atual que está no planeta. Quem faz esse aprisionamento desse calor aqui são os gases. Vem o sol, joga o infravermelho aqui, esse infravermelho entra nos gases, isso produz calor, o calor é emanado para todos os lados, pronto, torna a Terra quentinha. Senão isso aqui seria um planeta deserto. Basicamente, o efeito estufa funciona como uma estufa mesmo, uma casa de vidro, onde há o aprisionamento do calor. Qual que é o problema? A intensificação dessas paredes de calor retém mais calor do que precisa, do que é necessário, e a partir daí as plantas começam a morrer e a gente vai ter os efeitos que todo dia a gente ouve aí, derretimento de geleira, alteração da salinidade do oceano, aumento do nível do oceano, aumento no nível de quantidade de furacões, aumento de secas, aumento de chuvas, né? Então, o efeito estufa funciona dessa forma, né? A atividade humana, ela intensifica a emissão desses gases com maior quantidade de gases lá em cima, maior quantidade de retenção de calor. A maior contribuição para a alteração do sistema climático provém da concentração atmosférica global de CO2, que aumentou drasticamente, em especial nos últimos 10 anos. A principal causa desse aumento, desde o período bem pré-industrial, se deve à queima de combustíveis fósseis, responsável por mais de 75% das emissões globais de CO2. As mudanças no uso da terra, desflorestamento e mudanças nas práticas agrícolas representam os outros 75%. Em relação ao metano, seu aumento de concentração está associado às atividades de produção de energia a partir de carvão e gás natural, matéria orgânica em deposição, pecuária, cultivo de arroz e queima de biomassa. O óxido nitroso é emitido a partir dos fertilizantes e da queima de combustíveis fósseis. Esse dado aqui de que o incremento de CO2 na atmosfera pela queima de combustível fóssil representa 75% das emissões não é um dado qualquer. Basicamente, os eventos, as práticas empresariais, as práticas governamentais, elas não atingem, elas não são direcionadas para a causa principal dessas emissões. Se a gente chegar no consenso de que não, realmente está tendo aquecimento global por práticas humanas e 75% dessas emissões é por causa de combustível fóssil. O restante é desmatamento, pecuária, cultivo de criação de gado, mas basicamente 75% é 3/4 do problema é por emissão de gás a partir da queima de combustível fóssil. Você, como governante
que você vai atacar? Você vai atacar o maior problema. Qual que é o maior problema? Combustível fóssil, petróleo, gás natural. Só que é uma indústria muito poderosa, muito rica. Então, essas práticas que a gente ouve na televisão e vê na rua, de vamos plantar uma árvore para salvar o planeta, vamos... práticas que não atingem o consumo e a diminuição de petróleo, dificilmente, não estou falando que a gente não pode plantar uma árvore, que a gente não vai fazer uma recuperação de uma mata, de uma floresta devastada, uma recuperação de uma nascente, não é isso. Estou falando que o impacto dessas ações, que não são diretamente ligadas à fonte de energia, ela é muito pequena, e ela surge pouco efeito no todo. Mas os governos, isso eu tive essa experiência o ano passado, os governos internacionais, os países, eles são refém dessas indústrias. A Venezuela está aí quebrada, porque ela tinha uma dependência, ela tem uma dependência econômica, porque é uma grande produtora de petróleo. O petróleo tinha um preço bacana, o preço do petróleo despencou, a Venezuela está o que está aí hoje. Então, assim, petróleo não é uma atividade a mais na economia de um país. Dependendo do país, a dependência é de 90% na economia. Você fala, vou parar de produzir, de consumir petróleo. Você está quebrando um monte de país, um monte de interesse, um monte de economia aí. Então não é uma decisão fácil, não tem sido tomada pelo conjunto global dos países. A alteração no balanço de energia e calor do planeta, decorrentes das alterações no clima, implicam também impactos no ciclo das chuvas. Tanto a temperatura quanto a precipitação desempenham papéis fundamentais em determinar onde espécies e plantas e animais podem viver, crescer e se reproduzir. Assim, ao alterar a temperatura e a distribuição de chuvas no planeta, as mudanças climáticas podem modificar tanto a distribuição dos seres vivos, como a dinâmica dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Além desses efeitos, o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera podem levar a alterações no crescimento vegetal, na composição de espécies, nas inter-relações do animal-planta e no ciclo de nutrientes. É previsto também o aumento no número de mortos e desabrigados por decorrência de eventos climáticos extremos e perdas econômicas devido às alterações no clima. Dessa forma, reconhece que as mudanças climáticas representam uma ameaça para importantes questões de desenvolvimento, tais como abastecimento de água, segurança alimentar, saúde humana, recursos naturais e proteção contra riscos naturais. O aquecimento do planeta e a elevação do nível do mar continuariam durante séculos em razão das escalas de tempos associadas aos processos climáticos e retroalimentação, mesmo que as concentrações dos gases de efeito estufa se estabilizassem hoje. Se hoje o mundo parar de emitir CO2 e gás de efeito estufa, durante séculos para frente, as geleiras continuariam derretendo em razão do que já foi emitido. Então, esse timing de resposta ao problema e consequência para resolver esse problema é muito difícil de ser estabelecido e ele está diluído nesse longo prazo. Então, se a humanidade falar hoje, a gente não queima mais combustível fóssil. Nossas gerações futuras, 8 a 10 gerações para frente, ainda vão sofrer as consequências do que já foi emitido hoje. Então, assim, não é um dado qualquer. Quanto mais tempo a sociedade demorar em implantar as soluções, pior será o futuro, mais caro e muito mais difícil será lidar com as mudanças climáticas. Assim, a sociedade da alta modernidade se confere o desafio de responder aos riscos e ameaças crescentes decorrentes dessa mudança. Sobre isso, as maiores discussões no nível internacional se ocuparam de definir metas para reduzir e estabilizar as emissões dos gases de efeito estufa, de tal forma que a temperatura média do planeta não aumente mais do que 2 graus Celsius, cenário que representaria mudanças irreversíveis no sistema climático.
a chamada mudança climática perigosa. Ao mesmo tempo, o contínuo aumento das emissões dos gases de efeito estufa e a demora na conciliação de um acordo climático tem promovido a possibilidade de um aquecimento global de 4 a 5 graus Celsius ainda neste século, comparado aos níveis pré-industriais. A preocupação com o funcionamento do sistema climático global e suas alterações levou à criação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, em 1988, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e pela Organização Meteorológica Mundial. O IPCC é a principal autoridade científica mundial sobre as questões climáticas e tem produzido os estudos mais complexos e abrangentes sobre o tema. Ao mesmo tempo em que os cientistas se ocupam dessa questão, ele já configurava na arena política. A preocupação com a necessidade de estabilização de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera resultou na criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, a tal ECO 92, que vocês já devem ter estudado isso em geografia. Até o ano de 2015, a chamada Convenção do Clima, a ECO 92, era o principal arranjo político para as negociações internacionais sobre a questão climática do mundo. Mas por que até 2015? Porque em 2015 teve a COP21 em Paris, na França, onde foi estabelecido o Acordo de Paris, que é uma negociação onde todos os países reconhecidos pela ONU, salvo engano são 194, 195, eles assinaram e aceitaram um acordo climático. E ele, hoje, é o principal, é o mais relevante acordo sobre a questão climática já afirmado no mundo. Supera o protocolo de Kyoto, ECO 92. Por quê? Porque, além da ampla adesão, principalmente desses países que mais contribuem para as emissões, como Estados Unidos, China, Índia, Brasil, que é importante também, ele criou um fundo verde, que é um fundo internacional com um aporte anual de 100 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro, mas também não é um décimo do suficiente para tratar essa questão. 20 bilhões de dólares é muito dinheiro, mas não é 10% que precisaria para investir em ações para reduzir o aquecimento global em até 2 graus Celsius. Então, é um avanço, o Acordo de Paris, mas ele sofreu alguns revestréis que eu vou falar para vocês mais no final, com a eleição do Trump. Os maiores avanços do movimento científico vieram com os relatórios mais recentes, em especial o 4º relatório de avaliação, que expressou um relativo consenso sobre o aquecimento global, ao concluir com. Aí aqui a gente está falando de uma rede, esse IPCC é uma rede de cientistas composto de centenas dos melhores cientistas de cada país. Então não é qualquer resultado de pesquisa, isso aqui é relevante. Eles concluíram com um grau de certeza entre 90% e 99% que as mudanças climáticas estão de fato ocorrendo. E o aumento da temperatura média do planeta, da Terra, resulta de atividades humanas, em função das elevadas emissões de GE combinadas com as variações naturais do sistema climático global. Resultado de pesquisa sobre mudança climática, a gente ouve para tudo que é lado. Tem gente que já estabelece cenários de catástrofe, que não tem mais volta. Tem resultado de pesquisa que estabelece, olha, ainda dá tempo da humanidade conseguir reverter isso daqui. E tem pesquisa também, feita por centros de estudos relevantes, que falam desse negócio de aquecimento global que não existe, não. Está aquecendo mesmo, a temperatura do planeta está aumentando, porque isso é um dado objetivo, né? Mas o ser humano não é culpa disso. A Terra ia aquecer naturalmente, porque passa pelo ciclo de aquecimento e de as famosas eras do gelo. Muda a rotação, aproxima mais do Sol, então
a gente não precisa fazer nada. E esse é o discurso do Donald Trump, que hoje comanda o principal país emissor de gases de efeito estufa do mundo, de que o aquecimento está em medo e que a gente não pode fazer nada com isso. Então, esses dados aqui que eu estou passando para vocês pensarem, vocês vão achar também pesquisas falando que não existe aquecimento global feito a partir das atividades humanas. O relatório aponta que o aquecimento do sistema climático está em curso, evidenciado nas observações de aumento das temperaturas médias globais do ar e do oceano, do derretimento generalizado da neve e do gelo e da elevação do nível médio global do mar. Como consequência disso, foram observadas inúmeras mudanças de longo prazo no clima, as quais incluem mudanças nas temperaturas e no gelo do Ártico, mudanças na quantidade de precipitação, salinidade do oceano, padrões de eventos e aspectos de eventos científicos extremos, com secas, precipitações extremas, ondas de calor e intensidade de ciclones tropicais. No bioma cerrado, tem uma média histórica aí de 60 anos mais ou menos, que a gente monitora como é que está o volume de precipitação, de chuva. Dentro do sistema, se você vê ano após ano, você percebe que quando o sistema está ascendente, você tem 3 anos de que a média da precipitação ela aumenta, depois você tem 3 anos que ela diminui, fazendo uma espécie de uma parábola, aí depois ela aumenta de novo, diminui. Só que essa média, que é normal, isso é natural, se você pegar a média histórica, ela está diminuindo. Então, nesses 60 anos, a gente pode afirmar que chove menos no Cerrado. E essa reta, ela é decrescente. Uma hora ela vai... Isso que está acontecendo em Brasília, esse problema de abastecimento de água lá. Tem um problema de planejamento, de gestão? Tem um problema da falta do planejamento e da falta da gestão. Só que a escassez que está tendo lá, se você pegar essa média histórica de 60 anos, você pegar o pior ano do que se monitorou. Aí, desse pior ano de chuva, lá no Descoberto, que é ali que abastece o Distrito Federal, você ainda tira 60%. Então, esse ano, aquele problema da crise hídrica, da escassez de água que está acontecendo no Distrito Federal, choveu menos 60% do que a pior média de todos esses anos de monitoramento. Então, está chovendo menos sim. E a gente, o poder público, os governos locais, os regionais e os governos nacionais, eles têm que se planejar para esse tipo de situação. Ninguém sabia que esse ano iria acontecer essa super escassez. Mas esses eventos extremos estão sendo cada vez mais recorrentes. A gente tem que estar preparado para isso. Goiânia tem água ali para mais 40 anos. Já tem que se pensar em construir um outro reservatório, um outro sistema. Hoje, o vertedouro do João Leite está jogando água. Aqui está chovendo para caramba. Do lado, nosso vizinho ali, do quadradinho, do Distrito Federal, está faltando água. A gente está falando de 200 quilômetros de distância. Não está falando do Nordeste, que é quase 2.000 quilômetros daqui. Há estudos, no entanto, que mostram que algumas projeções do IPCC estavam muito abaixo do que de fato tem demonstrado. Como é o caso do aumento do nível do mar, que é maior que o projetado pelos modelos de IPCC publicados. Dessa forma, ainda há muitas incertezas relacionadas à rapidez dessas alterações e quão devastadoras serão. As incertezas aumentam diante de outros eventos somados às mudanças climáticas, através dos fenômenos de variabilidade interanual do clima, como El Niño e Laninha. Por enquanto, somente é possível mencionar probabilidades e cenários.
a comunidade científica tem se debruçado em estudos sobre o clima presente e sua variabilidade em longo prazo, assim como estudos de projeções de cenários climáticos futuros. Tais cenários são quase sempre catastróficos ao influenciarem as atividades humanas, ao atingirem também os ecossistemas. Gente, como é que funciona essa construção desses cenários do IPCC? São modelos matemáticos, estatísticos extremamente complexos. Dificilmente eu conseguiria trabalhar em cima de um, porque ele tem 1 milhão de variáveis, e quanto mais preciso, mais variável ele tem. Ele trabalha cenários, grandes cenários. Esse modelo matemático tem milhares de si. Eles lançam um sistema, eles criam um sistema de chuva, o modelo, qual é o tipo de solo, qual é a quantidade de chuva no ano, irradiação solar, o que você tem de mata próxima. E esses modelos, eles criam cenários. Assim, se chover mais do que a média, o que vai acontecer com, por exemplo, deslizamento de terra? Se chover menos que a média, o que vai acontecer com tal coisa, com a floresta? Se aumentar em 3 graus a temperatura, aquele coral ali, aquela barreira de coral, ela vai morrer. Então, esses modelos funcionam através de cenários. Você tem os modelos matemáticos, você coloca as variáveis, que é a temperatura, que é a quantidade de chuvas, esse tipo de variável, que é a variável climática, e você estabelece o cenário, o que vai acontecer. Então, um cenário, você tem 1 milhão de possibilidades. Pode chover mais, pode chover menos. Funciona através desses modelos. Cada modelo ele pode se confirmar ou não. Esse modelo aqui da projeção do IPCC sobre o nível, isso foi feito em 2007, sobre o aumento do nível do mar, ele foi subestimado. O que se mede hoje, a projeção que o IPCC fez de 10 anos para frente, foi um modelo subestimado do que realmente aconteceu. O nível do mar, ou seja, o derretimento de geleira, aumentou mais do que aquele modelo, aquele cenário que se previa. Então, esses modelos eles trabalham com probabilidades. E como tal, eles acertam, eles erram. Por isso a dificuldade do tomador de decisão, daquele gestor que foi eleito para 4 anos, de tomar uma decisão: olha, eu vou deslocar 5% do meu orçamento para construir um sistema de controle de desastre natural. É uma medida muito séria. Trabalhando com cenários em probabilidade, estando só em 4 anos o mandato, dificilmente um gestor vai ter coragem de fazer isso. Porque você tem que tomar decisões em cima de dados que não são precisos. Após a divulgação de estudo do IPCC, houve um avanço no debate em relação às posições e argumentos éticos que defendem que o fenômeno do aquecimento global contemporâneo teria ocorrência e casualidade natural, somente em decorrência das alterações em ciclos biogeológicos do planeta. Segundo essas posições, que ainda permanecem, por ser um problema natural, não haveria o que fazer diante dele senão aceitá-lo e conviver com ele. Entretanto, o relatório mais recente do IPCC, que foi divulgado, que é o quinto, foi divulgado em 2013, confirma que o aquecimento global ele é inequívoco e a influência humana no sistema climático é clara. Com o avanço no debate, a discussão no momento diz respeito à contribuição das atividades humanas no chamado efeito estufa ampliado e na rapidez com que esse fenômeno tem se verificado desde o advento e universalização da revolução e do estilo de vida industriais, em ritmos mais ou menos acelerados nos diferentes países do mundo. As alterações vivenciadas atualmente, aparentemente sem precedentes, desafiam a capacidade de adaptação dos ecossistemas e das cidades, e sobretudo de resposta, uma vez que essas mudanças ainda são, em parte, desconhecidas até o presente momento. Apesar de várias iniciativas científicas em curso,
que buscam uma maior compreensão desse processo de forma integrada na escala planetária. Uma dessas iniciativas buscou propor limites biofísicos para o planeta, identificados a partir do estado de conhecimento da ciência. Tais limites representam espaços seguros para a sustentabilidade da humanidade em relação ao sistema terrestre, e estão associados com subsistemas e processos biofísicos do planeta. De acordo com o estudo, os limites seguros de operação do sistema climático já foram ultrapassados. Há ainda outros estudos que mostram a ultrapassagem do ponto crítico em relação às mudanças climáticas, a partir do qual não há retorno. A transgressão desses limites deve aumentar o risco de mudanças climáticas irreversíveis, como a perda das maiores calotas polares, aceleração do aumento no nível do mar e mudanças abruptas em sistemas florestais e agrícolas. O melhor entendimento acerca das dimensões sociais e políticas das mudanças climáticas pode contribuir na busca da minimização dos impactos das mudanças ambientais globais. Na América Latina, essas pesquisas ainda não se institucionalizaram como um campo de pesquisa, embora diversas áreas de conhecimento explorem as dimensões humanas dessas mudanças. A discussão sobre respostas às mudanças climáticas teve maior voz no nível global de governança, sobretudo em decorrência dos arranjos governamentais em torno da Convenção do Clima. Os países membros da Convenção reúnem-se periodicamente em reuniões chamadas Conferências da Parte, COP, desde 1995. Esse ano a COP vai ser em Bonn, na Alemanha, em novembro. O ano passado foi em Marrakech, o retrasado foi de Paris. Apesar das decisões no nível internacional enfrentarem dificuldades ao tratar dos aspectos fundamentais do controle de emissões de gases de efeito estufa, há alguns avanços como o estabelecimento de metas e compromissos de reduções de emissões. Qual que foi o avanço desse Acordo de Paris? Cada país estabeleceu a sua INDC, que é uma meta própria que o próprio país se atribuiu e ele criou, ou deve criar até a próxima COP de Bonn, um programa de estabelecimento, com estabelecimento de ações para atingir essas metas auto-estabelecidas. O Brasil, salvo engano, aí, fez uma proposta para reduzir em 37% a emissão de gás de efeito estufa. Todas essas articulações em torno da questão climática foram fundamentais para a aprovação, aqui no Brasil, da Política Nacional sobre Mudança Climática, em 2009, que estabelece o compromisso voluntário de redução de emissões de GE entre 36,1% e 38,9% de suas emissões projetadas até 2020. Em relação às ações de adaptação, que a gente tem dois instrumentos aí relacionados à mudança climática que são famosos, é a adaptação e mitigação. Em relação às ações de adaptação, em 2012 foi lançado o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta de Desastres Naturais. Então você pode achar, e assim, a gente do direito tem esse grande defeito de que achar que as outras disciplinas são meras auxiliares da nossa ciência, de que essa conversa de mudança climática, que o mundo vai acabar em água ou que vai acabar em seca, é conversa de cientista maluco. Não é bem isso. Você vê que o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty, eles têm trabalhado e colocado as suas ações em prol desses planos. Um plano nacional sobre mudança climática, ele passa por aprovação do Congresso Nacional. Então, assim, tem um debate. Ele não é conversa de laboratório de cientista doido, né? E a gente tem que perceber esse tipo de movimento como cidadão, na hora de votar, na hora de pedir um compromisso de um parlamentar em determinada ação, e como profissional do direito também. Isso aqui está se tornando um filão, como eu falei para vocês. Questão de seguros relacionado a desastre natural. Pouca gente trabalha no mundo, e se você tem um grande capital financeiro investir em pesquisa, em qualificação dessa mão de obra, é uma oportunidade.
A partir da análise do debate sobre mudanças climáticas em seus aspectos sociais e políticos, verificou-se que a pesquisa sobre os níveis global e regional de governança, priorizando o desenvolvimento e a implementação de um regime internacional do clima, que abrange princípios, normas, regras e processos de decisão, ocupam a maior parte da literatura sobre política climática. Apesar dessas contribuições necessárias, a dimensão local do tema é relevante, uma vez que muitas das atividades humanas que contribuem para o aquecimento global e para as mudanças ambientais globais ocorrem nesse nível, bem como são afetadas pelos impactos decorrentes dessas mudanças. Nós não moramos na União, nós não moramos no Estado, a gente mora no município. As coisas da nossa vida cotidiana se estabelecem, nossas relações, nosso consumo, se estabelecem no município. A política de mudança climática, ela é, como eu falei aqui, estabelecida internacionalmente entre os Estados, entre país com país. Eles estabelecem as metas, esquecem de conversar com os estados, esquecem de conversar com os municípios, mas quem tem a obrigação de reduzir essas metas são os municípios e os governos regionais. Então, esse é um problema da política de mudança climática, que é essa desassociação. Você tem alguém que estabelece metas para outros cumprirem, né? Isso não tem funcionado nesses últimos anos aí. Então, o objetivo do meu trabalho, da minha dissertação, é mostrar isso, que os governos locais têm importância na realização dessas decisões que são tomadas pelas uniões, pelos países. Em se tratando das cidades, as que se encontram nas áreas costeiras, em especial, são consideradas ainda mais vulneráveis às alterações climáticas, ao mesmo tempo em que concentram um expressivo contingente da população mundial, além de serem motores da economia mundial por conta de sua infraestrutura, como portos e indústrias e recursos naturais. Esse cenário pode ser encontrado no Brasil, por exemplo, no litoral do estado de São Paulo, que congrega importantes elementos para o desenvolvimento regional e nacional, como os portos de Santos e de São Sebastião e a indústria do turismo, além de concentrar a maior porção da Mata Atlântica lá na Serra do Mar. Essas cidades costeiras se desenvolveram sem um planejamento adequado, como quase todas as cidades do mundo, o que acarretou graves problemas ambientais, sérias interferências na dinâmica física do litoral, conflitos constantes de uso e intensa pressão sobre os recursos naturais, essenciais para a manutenção da qualidade de vida. Concomitantemente, essas cidades estão passando por importantes mudanças em suas dinâmicas costeiras, econômica, social, política, populacional e ambiental, decorrência da exploração do petróleo proveniente das camadas de sal. Se os cenários mais catastróficos do IPCC se concretizarem, nós vamos ter um gigantesco problema. 70% da população brasileira mora no litoral e o aumento do nível do mar, do oceano, vai gerar uma migração de milhões e milhões de pessoas de todo o mundo, dessas cidades costeiras para o interior. A gente está falando aqui 100 anos, seu tio mora, sei lá no apartamento de praia dele, lá no Rio de Janeiro, esse apartamento dele ele vai ser invadido no térreo por água. Isso não é qualquer coisa, né? Então, cuidado ao investir aí em loteamento perto da praia. Agora eu vou falar sobre o risco. Os riscos das mudanças climáticas e os riscos ambientais contemporâneos. Risco indica a possibilidade de que um estado indesejado de realidade ou efeitos adversos possam ocorrer como resultado de eventos naturais ou atividades humanas. Essa definição sugere conexões causais entre as ações ou eventos.
Assim, os riscos precisam ser percebidos nas articulações causais de condições com ações e ações com efeito. Não só isso, o Urspec complementa que o risco é também um fenômeno socialmente construído, sendo que algumas pessoas têm a capacidade maior de definir risco do que outras. De acordo com Beck, os riscos ambientais contemporâneos são caracterizados como consequência do processo de desenvolvimento da sociedade industrial e são diretamente influenciados pela globalização cada vez mais intensa. Essa proposição pode ser aplicada às mudanças climáticas. Gases aparentemente inócuos, como metano e dióxido de carbono, são lançados como produto de desenvolvimento, industrialização da agricultura, aumento do consumo de energia e crescimento econômico, e alteram a composição da atmosfera com consequências incalculáveis aos ecossistemas e às sociedades. O avanço científico e tecnológico pode contribuir para a geração de mais riscos. Dessa forma, os efeitos colaterais da produção industrial caracterizam como uma crise institucional profunda da própria sociedade industrial. Para Silvia Zanirato, professora doutora da USP, o risco não é novidade. A novidade está na sociedade que passa a gerá-lo e a naturalizar a convivência com ele e suas consequências. Outra característica dos riscos contemporâneos é a sua estreita relação com o futuro e com as desgraças frequentemente associadas às possibilidades futuras. Os riscos fazem do presente algo que ainda não existe. São eventos futuros que podem ocorrer e que causam ameaça. Dessa forma, uma consequência dessa relação com o futuro são as incertezas, uma vez que não é possível saber exatamente como o mundo será em 20, 30 ou 40 anos. Entretanto, é possível mencionar probabilidades e cenários. No caso das mudanças climáticas, as incertezas em relação a essa questão têm diminuído com a consolidação crescente das pesquisas científicas no mundo. As consequências das mudanças climáticas estão bem documentadas e há maior informação e melhor compreensão dos riscos e impactos futuros. Apesar dos muitos esforços para prever cenários climáticos, riscos e mudanças para cada parte do planeta, eles ainda carregam incertezas e estão disponíveis somente para escalas maiores, sendo ainda difícil prever o que poderá acontecer na escala local, de maneira mais detalhada. Essas escalas, esses cenários, são feitos por contas matemáticas e milhares de cis e poréns. Eles só funcionam por causa... Eles são complexos, então você precisa de muita energia, de muito investimento, de muita massa cefálica queimando ali para trabalhar neles. Hoje eles não existem em nível local. A gente tem um cenário na América Latina, você tem o Brasil ali, no máximo você tem um bioma ou outro. Então, é difícil a gente pegar os cenários aqui para o bioma do Cerrado. É uma dificuldade a mais para o gestor que tem que tomar uma decisão, para o agente público que tem que tomar uma decisão. Porque, além dessas... O cenário em si já é incerto, você não sabe o que vai acontecer, se aqueles cis vão acontecer. Além disso, ele não tem um cenário para a região dele. É o que torna mais difícil ainda a tomada de decisão do gestor público. Dessa forma, o conhecimento científico sobre os riscos caracteriza-se em grande parte por cálculos científicos mais sofisticados e precisos do que a avaliação leiga. Entretanto, eles também podem conter equívocos. Ainda nesse assunto, Ulrich Beck avalia que o desenvolvimento da ciência e tecnologia não pode proibir e controlar totalmente os riscos que o contribuiu para criar e que, por sua vez, quando descobertos, tendem a ser irreversíveis. Esse é o caso das mudanças climáticas. Em relação à reversibilidade desses riscos, há muitos estudos que exploram a transgressão do ponto crítico das dinâmicas climáticas, a partir do qual não há retorno. Mesmo com a estabilização das concentrações dos gases de efeito estufa, o aumento da temperatura e do nível do mar continuará por séculos devido às escalas de tempo associadas ao processo climático e retroalimentações. Os riscos ambientais contemporâneos também são caracterizados por escaparem à percepção. Situados nas esferas de fórmulas físicas e químicas, mantêm-se invisíveis ao nosso cotidiano. Elas são baseadas em interpretações causais, num primeiro momento, só existem a partir do conhecimento sobre eles.
Dessa forma, eles podem ser alterados, ampliados, dramatizados ou minimizados dentro do conhecimento e, consequentemente, estão abertos à definição e construção social. No caso das mudanças climáticas, a compreensão sobre os processos pelos quais os gases de efeito estufa afetam os sistemas climáticos, a modelagem e o monitoramento de futuras mudanças nos padrões climáticos globais são todos dependentes da compreensão científica. Assim, os riscos possuem duas dimensões essenciais: a real e a constituída pela percepção e construção social. A realidade dos riscos emerge dos impactos que estão enraizados na produção industrial e científica contínua. A percepção e construção social relaciona-se ao conhecimento sobre os riscos, que está ligado à história e símbolos culturais. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu, no meu estudo científico, na minha pesquisa do mestrado, trabalho essa questão. Então, eu percebo, a partir de documentos científicos, os fatos, a partir dos meus óculos, porque se eu mudo a cor dos meus óculos, se eu coloco um óculos amarelo, eu vou enxergar aqueles dados de forma diferente do que eu enxergo hoje, eu vou transmitir esses dados de uma forma diferente também. E cada um de vocês aqui que está me ouvindo está percebendo aquilo que a gente está sendo transmitido de uma forma diferente. Então, é isso que o Rushbeck fala da percepção social do risco. O risco ele existe por si só, que é a dimensão real dele, que é a parte fática. Agora, uns aqui podem falar, isso aí é bobagem, esse negócio é para a próxima geração, então por que eu tenho que me preocupar com? E outros podem acender uma luzinha vermelha aí e pensar, nossa, melhor a gente pensar melhor sobre esse assunto, sobre esse problema. É isso que o Rushbeck fala da percepção social do risco. Isso significa que o conhecimento sobre questões complexas inclui, invariavelmente, dimensões simbólicas e normativas e que as afirmações sobre o risco são filtradas através da interação das estruturas existentes de significado, das redes sociais nas quais as pessoas estão inseridas, na mídia e em outros canais de comunicação. Esses filtros contribuem para a amplificação ou atenuação de afirmações específicas sobre o risco dos discursos públicos. E nessas situações possuem um papel significativo, a partir de elementos como a magnitude, distribuição e estrutura temporal dos riscos, confiança e desconfiança nas instituições que fazem afirmações sobre os riscos e a complexidade das relações de causa e efeito. A questão da confiança é muito complicada. A última eleição para governador do estado de São Paulo, vocês certamente acompanharam, o governador Geraldo Alckmin do PSDB, ele foi reeleito no primeiro turno, ou seja, dia 5 de outubro, se eu não me engano, e 5 de outubro começa o período de chuvas, ou seja, a cantareira, todo mundo que viu a situação que ficou São Paulo, em termos de abastecimento de água, já estava com um reservatório muito debilitado. O governador do estado, que tem responsabilidade social, omitiu a atual situação, a situação que estava o reservatório de Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, para não ter desgaste na reeleição. Então, como é que fica a questão da confiança institucional se o gestor público ele coloca em risco a sua saúde, porque falta d'água envolve questões sanitárias, questões de saúde, para ele se reeleger? O governador de São Paulo conseguiu, porque tem dinheiro, conseguiu comprar bombas super poderosas, que valem milhões para conseguir captar água, conseguiu dar a volta por cima. Hoje Cantareira está tudo bem, mas tem uma responsabilidade do governante quando ele opta por omitir a população e de fazer as ações que precisam ser feitas de racionamento para se reeleger, né? Então é essa confiança que o Rushbeck fala que é preciso ter entre a população, nós cidadãos e os governantes. Mas me parece que a predominância é o interesse eleitoral que se sobrepôs nesse caso de São Paulo
ao interesse coletivo relevante comum. Distrito Federal, a mesma coisa. Numa dimensão menor, aí não envolve nenhuma relação com eleição, com nenhuma campanha eleitoral, mas o Distrito Federal retardou as ações de racionamento, porque isso para o governante é muito desgastante, você falar que você está passando por racionamento, ele retardou mais do que precisava para estabelecer as ações de racionamento. Ele já sabia que você estava lá rezando para chover, e não choveu. Choveu 60% abaixo da média, da pior média dos últimos 60 anos. É esse tipo de ação que a gente não pode tolerar de quem é responsável pelo abastecimento público de água. Um dos problemas é a lacuna espacial e temporal entre as ações e os seus impactos, ou seja, a dificuldade em perceber alguns sintomas dos impactos com efeitos invisíveis de ações específicas. As mudanças climáticas são uma ilustração dessa desconexão temporal, pois, por muito tempo, discutiu-se a parcela da responsabilidade das atividades humanas no agravamento do aquecimento global. Nessa perspectiva, os riscos podem ser irrelevantes ou localizados em seus impactos, a menos que os seres humanos os observem e os comuniquem aos outros. Assim, a experiência do risco não é apenas a experiência de danos físicos, mas é resultante de processos pelos quais grupos de indivíduos aprendem a obter ou criam interpretações do risco. No caso das mudanças climáticas, os relatórios científicos produzidos pelo IPCC contribuem para o conhecimento acerca de seus riscos e para a amplificação desses no discurso público. A dimensão da construção social do risco tem proximidade com a noção de comportamento, com a noção de percepção de risco. Esta se ocupa dos fatores psicológicos e emocionais que impactam fortemente o comportamento e que precisam ser considerados no desenvolvimento de estratégias de gerenciamento dos riscos. As decisões são afetadas pelas percepções de quem as toma. Além disso, há uma grande disparidade entre as visões dos cidadãos em geral e dos especialistas sobre os riscos associados às mudanças climáticas. A percepção dos riscos das mudanças climáticas pelos formuladores de política influencia nas respostas governamentais ao problema. Essa aqui é uma parte muito importante, a percepção dos riscos por quem faz formulação de política. Campinas, eu estou em dúvida se é Campinas, mas tem uma cidade do interior de São Paulo que ela tem, eu acho que é a única do Brasil, 100% das residências com saneamento básico. Esgoto, trata 100% do esgoto. Goiânia a região metropolitana, Goiânia só trata 50%. E Goiânia não tem um grande problema assim, de saneamento básico, a gente não tem bueiro aí jogado na rua, como a gente vê em cidades como Belém, como Ananindeua, no Pará. A percepção nossa aqui em Goiânia é que saneamento básico está tudo bem, né? Mas não é, só trata 50%, os outros 50% é jogado diretamente no rio mesmo. Então, essa cidade, salvo engano, é Campinas, ela tem 100% do esgoto tratado. Então, aquilo que é jogado de volta para o rio, o efluente, ela é um efluente sem contaminação. Então, o esgoto é tratado. Ela tem água tratada também, a população, 100%. Não, mas como é que é possível? Porque em São Paulo tem cidades ricas, não sei o quê. Não, foi um governante, há 40 anos atrás, decidiu fazer um sistema de tratamento de esgoto para toda a cidade. A capacidade dessa estação de tratamento de esgoto, ela era 200 a 250 vezes maior do que a cidade precisava. Mas ele pensou, não vou fazer para, 100 mil pessoas. Daqui 30 anos, daqui 40 anos, que é onde a gente está hoje, Campinas vai estar muito maior. Então eu já vou me preparar para atender 100% da população. Foi o que ele fez. E hoje a cidade está tranquila? A cidade não está tranquila. Ela já está construindo, já está em fase licitatória,
a segunda estação de tratamento, porque eles estão planejando, pelo censo demográfico aí, um crescimento de mais 150 mil pessoas na cidade. Então, é isso que a gente precisa dos nossos formuladores de políticas, que eles pensem para o futuro. Não adianta pensar